Elvis Presley frequentemente falava com seus irmãos sobre as necessidades emocionais especiais das mulheres e como elas nunca receberam crédito suficiente pelas maravilhas que trazem ao mundo e pelas lutas que enfrentam. Ele acreditava que Deus colocou as mulheres na terra para serem, mulheres, para serem colocadas naquele pedestal dourado onde elas poderiam ser mais respeitadas, exaltadas e amadas. Como ele conseguiu perder a mulher mais importante de sua vida, sempre permanecerá uma ironia dolorosa para todos que o conheceram. A ideia de liberdade das mulheres de Elvis era tão deslocada quanto um teólogo marxista em uma igreja batista. Mas todo o esquema era fundado em um profundo respeito mútuo. Elvis sempre foi muito protetor com as mulheres em sua vida, observa Bill. Era assim que ele as amava e cuidava delas. Elvis queria construir um lar para sua mulher. E uma base importante para esse lar era uma sensação de segurança. Era disso que Elvis gostava em todo o arranjo, diz Bill. Ele sempre amou a ideia de ter uma mulher em casa esperando por ele. Então havia respeito. Quando Elvis e Priscila se casaram, lembra Rick, ela adorava chamá-lo de meu marido. Ela realmente gostava de ser a senhora Elvis Presley. E Elvis a amava nesse papel. Ambos se sentiam muito privilegiados por terem um ao outro. Privacidade e um sentimento de exclusividade também faziam parte do vínculo, assim como uma capacidade terna e compassiva de ter empatia pelos sentimentos e posições um do outro. Na raiz dos problemas que se desenvolveram entre Elvis e Priscila estava o simples fato do estilo de vida de Elvis como artista. Outras mulheres eram tão parte dessa vida quanto sua música e o dinheiro que ele ganhava. Elas vinham naturalmente e pareciam uma parte integrante de seu mundo. Elvis nunca tinha sido capaz de se livrar daquele senso livre de solteiro que ele desfrutou por tanto tempo em Hollywood, mas ele também considerava isso sua prerrogativa como o direito de um tempo sozinho para fazer o que ele queria fazer. Um homem tem que ser um homem, Rick. Elvis dizia ao seu irmão sempre que problemas femininos os assolavam. Uma coisa que Elvis sempre me disse, Billy diz: nunca deixe uma mulher brava se você estiver saindo da cidade. Essa é a filosofia de um homem que sempre quis o melhor dos dois mundos e sempre esperava voltar quando a farra acabasse. Que não queria mudar por nenhuma mulher, não importa o quanto ele a amasse. E assim corria o risco de perder tudo. Elvis era o mesmo quando não era casado e quando era, diz Rick, que geralmente estava lá para ver como ele fazia malabarismos com os dois mundos. A única diferença quando ele era casado era que ele se comportava de forma diferente quando estava em casa. Ele tinha que fazer isso, sua esposa estava lá. Priscila Presley é uma mulher perceptiva e inteligente. Ela nunca precisou procurar muito para saber o que seu marido estava fazendo. Nunca precisou contratar investigadores particulares porque os sinais reveladores estavam por toda a parte. Era difícil para Priscila, porque Elvis também era um homem muito ciumento. E com uma mulher tão bonita e fina como Cilla, você podia ver o porquê. Elvis sabia como os homens eram e não confiava neles quando se tratava de sua esposa. Daí o padrão duplo que se desenvolveu no tratamento de Elvis para sua esposa. Ele sentia que os homens precisavam de um tempo longe, diz Rick, mas não tanto tempo. Quando íamos para a estrada e para Vegas, ela só voava nos fins de semana. Você simplesmente não pode ver sua esposa dessa forma. Talvez Elvis Presley pensasse que podia. Vou te dizer uma coisa. Ninguém nunca enganou Cilla. Ela sabia. Ela conhecia o homem melhor do que qualquer pessoa e estava ciente da situação.
Ela sabia que Elvis tinha outras garotas e que ele era um artista e que isso fazia parte, mas eu podia ver que ela não conseguia aceitar o fato. A opinião de Rick é que, apesar do orgulho e da dignidade de Priscila, não foram as outras mulheres que destruíram o casamento, mas a necessidade dela pelo tipo de amor que ela não estava recebendo de Elvis. Eu conversei com ela depois que tudo acabou, ele diz. E ela disse: Rick, eu sou uma mulher. Eu preciso de alguém lá. Cara, se alguma vez houve uma mulher que andou na face da terra de Deus que se encaixava na descrição de mulher, é Cilla. Ela precisava de amor e afeição. Ela também precisava de um lar onde pudesse ser a chefe, sem um bando de caras sempre por perto. Depois do casamento, Elvis ainda queria manter os meninos por perto e a atmosfera do clube muitas vezes tornava a intimidade impossível. Também não era segredo que Priscila não gostava de alguns dos caras que trabalhavam para o marido. Havia uma tensão que geralmente não era expressa quando ela queria ficar sozinha com Elvis. Você tem que perceber o quão difícil era lidar com esses caras o tempo todo, diz Rick. Os caras chegavam tarde da noite, trazendo mulheres estranhas. Tínhamos que deixá-las saber o que estava acontecendo. Dee Presley concorda. Todo mundo achava ridículo que Cilla não pudesse ter mais tempo sozinha com Elvis. Elvis não era um ogro, mas ele tinha certas ideias sobre casamento e mulheres trabalhando. Se Priscila tivesse seguido uma carreira própria, ela poderia ter tido uma saída saudável para suas energias criativas e tempo. Mas ela queria ser uma boa mãe para sua filha, uma boa esposa para seu marido. A vida dela era como a minha, muito protegida. Apenas levantando, indo para o estúdio de dança e voltando para casa. Elvis dormia durante o dia quando estava em casa, então eles nunca conseguiam sair. Com o tempo, Elvis começou a perceber o quão limitada sua vida era e se tornou mais encorajador de seus interesses. E quando Priscila professou interesse em uma das paixões de Elvis, o karatê, ele ficou muito feliz. Foi o encorajamento dele que a levou às aulas particulares e as aulas particulares que a levaram ao romance com seu instrutor, Mike Stone. E foi o romance que, finalmente, acabaria com o casamento.